Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini e esse é o podcast Videocast Critério Sustentável. Um espaço para discussão sobre boas práticas e rotinas de sustentabilidade adotadas por várias instituições, públicas, privadas, organizações da sociedade civil. Hoje eu estou aqui com a nossa entrevistada. Hoje eu estou sem parceira para fazer essa entrevista, mas desde já mando um abraço para Adriana Tostes e Isabela Brito, que com certeza estão aqui comigo de coração e alma para essa entrevista deliciosa. Esse momento é fruto de um trabalho voluntário do grupo GPS, Gestão Pública e Parcerias Sustentáveis, que reúne pessoas interessadas na discussão dessa temática sob suas várias perspectivas. Aqui a gente fala sobre sustentabilidade ambiental, social, econômica, tributária, previdenciária, enfim, um pouco de tudo, para que as pessoas percebam como o termo sustentabilidade é um termo plástico, muito amplo, e a gente tem que ampliar a nossa visão para poder compreendê-lo melhor. Eu queria convidar você a acessar as nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, para você ficar antenado com as novidades sobre essa temática. Tá o tempo inteiro saindo normativo, estudos, eventos que buscam fomentar a discussão da sustentabilidade, que está pulsando na administração pública e também no segmento privado. Antes da gente começar a nossa entrevista, eu vou fazer a minha autodescrição. Peço que a nossa entrevistada também faça essa autodescrição a respeito das pessoas que têm alguma dificuldade de visão. Eu sou uma mulher branca, com cabelos na altura dos ombros, sou 50 a mais, tenho um sorriso largo no rosto, muito feliz. Hoje eu estou usando uma camisa branca com um colar de pétalas de rosas transparentes. E eu agradeço esse momento que nós vamos desfrutar agora a Kiko Scartesini e Omni Produções. Um beijo, meu amor, para você. Gratidão por você estar proporcionando esse trabalho voluntário que gera conhecimento. Bom, a nossa entrevistada de hoje é a Carol Nasser. Gente, eu conheci a Carol um dia desse, mas a Carol já mora no meu coração. Ela já tem um espaço aqui, porque o trabalho que ela faz é maravilhoso. E a gente que está aqui para transformar o mundo, bom, eu me identifico com pessoas que transformam o mundo, né? Que veem a vida com um propósito, não estão aqui a passeio. A Carol, ela trabalha com uma tecnologia super inovadora, que é o Terpol, e a gente vai falar sobre isso hoje. Ela se formou em Direito na FAAP, atuou na área tributária por mais ou menos uns 5 anos, e aí ela se descobriu uma verdadeira apaixonada por transformar o mundo, e a atuação dela é no ramo da borracha e do plástico. Ela atualmente está do lado do seu pai, que é uma figura sensacional. Sidney, recebe aonde você estiver o meu abraço, né? O trabalho que vocês fazem é maravilhoso, e ela atua junto com o pai, disseminando o potencial do Terpol, que é um produto inovador que se propõe a trazer maior reciclabilidade a diversos tipos de plástico que hoje a gente não consegue reciclar. E a Carol também é dona do Luca, seu filhote de 4 patas, que ela estava me contando, que na verdade o Luca é que é dono da casa e faz tudo o que quer. Então, antes de mais nada, Carol, gratidão por você estar aqui conosco nesse espaço do Critério Sustentável, que é um espaço muito precioso para mim. Seja bem-vinda. Quem é a Carol Nasser? Muito obrigada, eu agradeço o convite. É uma grata surpresa estar aqui, uma grata surpresa a gente ter se encontrado. Pessoas com propósitos muito parecidos, né? Acho que a gente acaba se conectando pelo mundo e é muito gratificante estar aqui. É muito bom estar trazendo aqui o Terpol. Você pediu a descrição. Eu sou levemente loira, branca, estou usando uma blusa branca também,
com alguns acessórios, um colarzinho pequenininho, brinco nas orelhas e é isso. E um largo sorriso no rosto. Largo sorriso no rosto. A gente aqui faz esse podcast sorrindo. A gente é do largo sorriso no rosto. Isso Exatamente. A gente é mesmo. Quem é a Carol? Eu sou advogada por formação. Sou muito grata pela profissão que eu escolhi. Eu falo... posso estar atuando no plástico, na borracha, mas eu sou advogada. Minha formação, minha carreira por paixão. Mas foi um processo familiar, um processo de uma necessidade familiar de ter alguém ao lado do meu pai que me fez entrar para o mundo, né, pro ramo industrial, no plástico, na borracha, e me encantar por tudo isso. E principalmente com o que o Terpol vem fazendo, né? O meu pai desenvolveu a tecnologia Terpol em 2018, que é um bioaditivo que vem da árvore da seringueira. A nossa Hevea brasiliensis, né? Que a árvore da seringueira é brasileira. E hoje a gente tem patente concedida aqui no Brasil, a gente tem patente na Europa e pedidos de patente pendente praticamente pelo mundo inteiro, de um case de sucesso que é o Terpol, que é essa biotecnologia que modifica os plásticos, compatibiliza diversos tipos de plástico, atua na reciclagem, traz características de descarbonização para esses plásticos. Então, a gente traz toda a sustentabilidade da borracha natural para a vida do plástico e para recuperar a vida de plásticos reciclados. Então, é um projeto que eu me encantei, é um projeto que encanta todo mundo, né, que a gente apresenta, e hoje nem digo mais um projeto, é um propósito. É um propósito de vida, de carreira, de construir um mundo diferente, um mundo com menos plásticos no aterro sanitário, com um mundo com mais descarbonização, com mais processos verdes, né, de reciclagem, de produção, enfim. É um projeto que me encanta. Olha, para quem apenas está nos ouvindo, não está nos assistindo, vocês estão perdendo. À medida que a Carol fala, os olhos dela brilham. Porque quando a gente fala de sustentabilidade é assim. É assim mesmo. Mas vamos lá, vamos direto ao nosso assunto. Vamos falar sobre o crescimento da produção global de plástico. A produção global aumentou 2 milhões de toneladas em 1950 para mais de 400 mil toneladas. Gente, 2 milhões para 400 milhões em 2024. Se a gente não tiver uma intervenção, né, de uma política pública, né, ou de acordos, né, entre o segmento industrial, a gente tem uma projeção de aumento de 70% nessa produção até 2040. Isso me preocupa muito, acho que preocupa todos nós, né, especialistas da área, preocupados com a área, que atuam na área de sustentabilidade. Como é que você avalia o impacto ambiental desse crescimento e quais as medidas que a indústria poderia adotar para mitigar os efeitos negativos dessa produção e da reciclabilidade, que a gente vai falar daqui a pouco, mas, por enquanto, desse aumento significativo? O que eu acho muito importante frisar é que esse aumento se deve ao fato de que o plástico é muito útil, o plástico é muito bom, o plástico é leve, o plástico, enfim, tem atributos que outros materiais não trazem, né, pro nosso dia a dia. Qual que é o grande problema, a grande questão, o grande obstáculo disso tudo? O plástico, ele é descartado de uma forma errada. Então, a gente tem um aumento de produção de resinas virgens, por exemplo, esse aumento gigantesco que você mencionou nesses últimos 70 anos, que se deve ao fato de que existe muito plástico para a gente recuperar e para a gente reciclar, que já estão aqui, já tem aqui ao nosso alcance. O problema é que foram descartadas de maneira incorreta, a gente não tem a separação de diferentes tipos de plástico entre eles. É muito difícil recuperar a resina pós-lixo, né? O plástico que você, enfim, depositou num lixo. É difícil recuperar ele para se tornar um material com altos atributos mecânicos, enfim, tudo aquilo que a gente busca de um material de volta. Então, o que acontece, ao meu ver, é que
as indústrias hoje, eu vejo dois segmentos. Primeiro, a indústria. As indústrias hoje têm que buscar colocar no seu processo plásticos de origem reciclada, que vem de reciclagem, enfim. Adaptar o processo da indústria para receber esses plásticos que já existem, já estão aí, soltos por aí, captar esses plásticos e transformar esses plásticos em materiais resistentes. E aí que o Terpol, né, com a borracha natural, auxilia. Outro ponto que eu também acho que assim, é fundamental são projetos, são iniciativas, isso que a gente está fazendo agora, né, esse podcast, que eu acho que é essencial, que é a educação. É levar a educação e informação para as pessoas no sentido de que como é que é o descarte? Não tem problema você usar um pedaço de plástico, algum material de plástico, porque é muito importante para o nosso dia a dia. Mas e o descarte? Como é que separa? Como é que eu sei separar um PP de um PET, de um ABS? Como é que eu separo isso na hora de descartar? Aonde eu faço esse descarte? Para onde esse meu descarte vai? Esse descarte vai chegar na indústria de volta e ser utilizado como material? Se for, o plástico ele não tem fim. Você vai tratando ele e não tem a necessidade de mais produção de resina plástica virgem. Mas tudo isso tem que começar literalmente dentro de casa. Então é uma coisa assim muito importante. Hoje, o meu pai, né, que você mencionou, o Sidney, ele faz parte do instituto que chama Soul do Plástico. Esse Soul, a tradução de alma em inglês, né? E é um projeto que atua nas escolas municipais. É um instituto sem fins lucrativos, ele atua nas escolas municipais e ele traz, ele busca levar conhecimento, literalmente, às crianças, de o que é o plástico. Então, pega uma garrafinha PET, que vamos supor tem uma tampinha de PP. Como é que eu separo isso na hora de jogar fora? Né? Para onde vai o PET? Para onde vai o PP? O que isso pode virar de volta? Então, esse instituto, ele levou para escolas municipais um moinho e uma injetorinha de manual, né? E dentro das escolas, os alunos começaram a pegar as garrafinhas, separar as tampinhas, separar os tipos de material, moer e injetar pecinhas, né? Eles escolheram injetar suporte celular. Com essas pecinhas injetadas na própria escola, eles criaram um comérciozinho da escola, arrecadando dinheiro para os alunos, enfim, aquela escola específica foi para a festa de formatura. Mas, assim, criou uma consciência de que aquele plástico tem valor. Aquele plástico tem uma vida ali para retomar. Não pode simplesmente ser jogado de qualquer maneira, em qualquer lugar, eles todos contaminados entre eles, porque isso é um impacto que mesmo as indústrias se adaptando a processos mais verdes, se isso não acontecer dentro de casa, dentro do nosso dia a dia, não resolve. Tem que começar na base. Tem que começar com a educação. educação. Sem dúvida. Isso, assim, sem dúvida. Eu acho que é primordial. A gente muitas vezes ainda se afasta muito desse quesito. Acho que a política pública talvez vá resolver todos os problemas, né? Um instrumento de monitoramento de política vai nos auxiliar, mas onde tudo começa, né? Começa com a educação. Exatamente. É muito importante, é primordial. Não adianta a gente exigir das políticas públicas ou até das indústrias que haja um grande movimento para solucionar tudo isso, se no nosso dia a dia está sobrando plástico na praia, está sobrando plástico nos parques. Então, é uma consciência, uma educação que tem que vir da base, né? E esse projeto é muito legal, está começando, mas imagina, né? A gente, enfim, projetando isso para um nível Brasil afora, a quantidade de plástico que a gente tem aqui rodando. Se a gente colocar tudo isso para rodar dentro da indústria, praticamente ninguém vai precisar mais de matéria-prima virgem, né? O plástico já está rodando aqui dentro, a gente já tem ele aqui. Com certeza. Agora, diante da Lei 15.088 de 2025, que proíbe a importação de resíduos, acho que a gente tem aí, Carol, muita coisa que conversar. Trabalhar com os nossos próprios resíduos, né? Trabalhar muito bem os nossos próprios resíduos. Bom, a gente
falou da dificuldade, dos desafios da reciclabilidade do plástico, que ainda enfrenta baixas taxas globalmente, né? A gente tem países que estão mais avançados com relação à reciclabilidade, outros tantos que ainda têm muitas dificuldades. O Brasil é um deles, né? E a gente está diante de um cenário que é crescente a necessidade de nós fazermos o redesign de produtos para que isso facilite a implementação de uma política de economia circular. Né? Como é que o Terpol se posiciona como uma solução viável? Eu queria que você falasse dessa tecnologia. Quais são as adaptações de design e processos produtivos necessárias para que a gente possa maximizar a eficiência no uso do plástico e a sua sustentabilidade? Hoje tem um grande problema que eu até mencionei anteriormente, que é a variedade de tipos de plástico dentro de uma mesma peça, né? Então, por exemplo, eu mencionei sobre a garrafinha do PET, a garrafinha nossa de dia a dia de água, refrigerante. O corpo, ele é um tipo de plástico, que é o PET. A tampa é outro. Então, o design dessa embalagem já não é um design sustentável. E para a gente, consumidor, saber fazer essa diferenciação é muito complicado. Você já não separa o PET direito. Opa, peraí, mas a tampinha é outro tipo. Exatamente. Então, isso já é um grande problema. O Terpol trouxe soluções muito legais. Eu acho que tem 2 cases assim que tem que ser mencionado aqui, que é o primeiro case que eu vou trazer, que é o do teto do carro, que é um case, assim, da gente pensar em mistura de material, talvez o teto do carro seja uns que a gente viu, o que tem mais mistura, porque ele tem espuma de PU, ele tem fibra de vidro, ele tem tecido, ele tem cola, tudo isso para formar aquele teto do carro convencional que a gente usa no dia a dia. A gente pegou esse material, que é um material, assim, de um aspecto horrível, né, que inimaginável pensar em reciclar esse material. A gente reciclou esse material, todo esse teto do carro, colocamos Terpol e a gente conseguiu injetar uma nova peça grande, automotiva, uma peça completamente diferente da anterior. Então, o Terpol atua nisso. O Terpol, ele, por ser um compatibilizador de diferentes tipos de plástico e diferentes tipos de resina, ele facilita o processo de reciclagem no sentido de que não é mais necessário aquela separação mecânica de todos os materiais, né? Então, por mais que, assim, o mundo ideal ainda seja um que a gente busca, que a gente acharia que seria, né, o perfeito, seria todas as embalagens do mesmo tipo de plástico, enfim, a gente sabe que é um movimento muito difícil. Então, por exemplo, a gente pega embalagens que elas são muito coloridas. A gente pega embalagens que elas têm tinta. A gente pega embalagens que elas têm, talvez, 3 ou 4 tipos de plásticos nela. E o que a gente faz com aquilo tudo? Como é que a gente separa isso se às vezes está na mesma embalagem? Que é o segundo exemplo que eu vou trazer, que são as embalagens multicamadas, né? Que é essa daqui, quem está vendo a gente no vídeo consegue ver. Que é essa embalagem que ela tem, inclusive, além de tipos de plástico, ela tem metal, né? Que é a camada que protege de umidade, de luz, Essa é uma embalagem de salgadinho? Ela é uma embalagem de salgadinho, assim, para quem tá só escutando a gente, das batatinhas que a gente costuma comer, né? E ela é uma embalagem que ela tem multicamadas. Ela é chamada embalagem multicamadas. Qual que era o grande problema disso? Isso aqui já está incorporado, as multicamadas. Você não tem como separar. E a gente conseguiu, mesmo com a presença do metal, a gente conseguiu reciclar essas embalagens e a gente injetou uma peça que, simbologicamente, a gente injetou a tartaruga, como um símbolo, né, hoje de sustentabilidade, de ecologia, que é a tartaruga, a gente conseguiu recuperar numa peça. Então, como que o Terpol atua nisso tudo? Ele é um compatibilizador de diferentes resinas, tipos, lixos e tudo aquilo que está misturado
nesses resíduos, né? Nesse descarte. E a gente consegue recuperar em peças, que é o que é mais interessante, são peças e produtos que nada tem a ver com o produto original que a gente recuperou. Então, não necessariamente uma sacolinha vai voltar a ser uma sacolinha. Ela pode virar qualquer outra peça. E isso sim é a verdadeira circularidade, né? Você não depender mais que o dono da sacolinha compre da recicladora da empresa, enfim, exatamente essa sacolinha que veio da reciclagem dela. Não, eu posso usar isso aqui como matéria-prima para, enfim, utilizar em qualquer outra peça que eu queira injetar, extrusar. Então, você pegou essa embalagem com multicamadas, ou seja, Exatamente. diversos tipos de plástico, alguns deles com uma reciclabilidade dificílima, né? Até porque, como estão todos juntos, você não consegue separar. Aplicou o Terpol. Isso. E você conseguiu trazer reciclabilidade para esse produto. Exato. Formando novos produtos, não necessariamente o produto original. Exato. A gente até diz a lei, né? A gente fala, a gente conseguiu trazer vida para esse plástico, enfim, que estava... literalmente era o fim da vida. A gente não imaginaria que seria possível, jamais seria possível reciclar um salgadinho, um pacote de salgadinho. E o Terpol possibilitou tudo isso. Então, desde o teto do carro, enfim, que eu mencionei, a espuma, a cola, o tecido, até multicamadas com alumínio, o Terpol tem dado resultados incríveis na recuperação desses resíduos. Era isso que eu ia comentar, Carol, que segundo a Abiplast, o índice de reciclagem mecânica do plástico pós-consumo, como a embalagem do salgadinho, a bandeja que carrega o alimento. Quando a gente vai numa cooperativa, pessoal, você fica realmente assim, abismado com a quantidade de tipos de plásticos que não tem a menor reciclabilidade, justamente por conta dessas características que a Carol está trazendo para nós, né? A mistura de plástico. No Brasil, esse índice foi de 20,6% em 2023. Né? Você acredita que o uso do Terpol poderia complementar para essa circularidade, para aumentar essa taxa, né? E incentivar a economia circular? Sem dúvida. Agora vem uma parte um pouco mais técnica, que é uma parte que, se meu pai estivesse aqui, ele estaria falando, mas como eu estou representando 100%, eu aprendi para falar. A borracha natural, que para quem está nos assistindo no vídeo, é esse pedaço, né? A borracha natural, ela é feita de Essa borracha veio da seringueira. Exatamente. A seringueira, ela dá o látex, né? E isso é um dado muito legal de falar. A seringueira, ela dá 10 quilos de polisopreno, né? Que é essa matéria, por ano. E ela absorve... Só 10 quilos, só 10 quilos por e ano. ela absorve 150 quilos de carbono. Então, ela tem uma compensação muito grande perto do que ela dá de matéria-prima. A gente fala que a seringueira, ela é a usina mais limpa que tem no mundo. Ela trabalha e ela, enfim, faz todo o processo nela, captando o carbono. Então, quando a gente fala que o Terpol é o biopolímero mais verde do mundo, mais sustentável, a gente parte muito dos atributos da seringueira, que são atributos muito verdes. Então, é uma árvore que você não precisa cortar ela para poder tirar o látex. Então, você mantém a biodiversidade, você mantém a floresta em pé. Ela mantém o trabalho no campo, o que é muito importante. Então, como ainda é uma extração, como a gente diz, artesanal, né? Ela mantém o trabalho no campo. E para ela ser sustentável, você precisa conservar a floresta. Conservar a floresta. Você não compete com alimentos. Então, é uma árvore, é um processo para chegar nesta peça aqui, que é a borracha natural, muito limpo, muito verde. E essa é a nossa principal matéria-prima do Terpol, né? E falando um pouco dela, seguindo na pergunta que você me fez, ela é polisopreno. O que é o polisopreno? O polisopreno, ele possui infinitas ligações de carbono dentro dele. E como que isso atua no plástico, né? Essas infinitas ligações de carbono, elas encapsulam, elas abraçam o plástico. Então,
a pergunta que você fez sobre a questão dos 20% que é descartado, que fica fora, né, dessa reciclagem, tudo, o Terpol recupera esses 20%, porque esses 20%... Na verdade, a gente tem um índice de 20% de reciclabilidade, ou seja, quase 80% a gente não recicla. Fora. Tá Exato. fora. E por quê? Mas qual que é o grande Muito problema alto. disso? São diferentes tipos de plásticos contaminados entre eles. Então, eles são PP, PS, PET, ABS, tudo misturado entre eles. E não existe hoje uma tecnologia que você consiga separar isso de uma maneira mais fácil, sem ser manualmente. Mesmo manualmente, ainda sobra uma taxa que não tem o que fazer, porque são micro pedaços. Até quem está assistindo a gente no vídeo, eu trouxe um pouquinho disso, que a gente chama o fundo de tanque. Então, o que o Terpol faz? Ele compatibiliza todos esses plásticos, ele abraça, né? Ele cria ali uma conexão entre eles em razão das infinitas cadeias de carbono que ele tem, ligações carbônicas. Então, o Terpol atua, né? A gente já tem cases de muito sucesso dentro da empresa. Ele atua nessa parte. O PET, que já vem sendo reciclado, ele pode ajudar a melhorar a propriedade mecânica. O PP, o PS, muito bom, ajuda a melhorar. Mas solucionar é a solução daquilo que não tem o que fazer. Que é essas altas e assustadoras porcentagens que a gente tem aí de dado de que, não, enfim, acaba indo para aterro sanitário, para queimar, enfim, né? Não tem aí um destino adequado. Mas você acredita, então, que essa inovação tecnológica, ela poderia mitigar um pouco do efeito negativo que a poluição plástica representa hoje no mundo? Sem dúvida, porque tem uma coisa muito importante que a gente fala muito, né? Ninguém vê, por exemplo, hoje, latinha de alumínio na rua. Por quê? Porque o alumínio hoje tem muito valor. Para os profissionais da reciclagem, que enfim, levam para as cooperativas, isso tem muito valor econômico. E é fácil de reciclar, né? Totalmente. E gerou valor em razão de ser fácil de reciclar. Então, hoje você não vê uma latinha na rua. O que o Terpol quer trazer, o que busca e já vem trazendo? Valor agregado ao plástico. Valor agregado é aquilo que a gente antes jogava fora. Então, a partir do momento que você tem valor naquilo que você está jogando fora, você não vai mais jogar fora de uma forma incorreta. Aquilo lá vai virar algo valioso. Então, hoje em dia, uma mistura de PP, PET, PS, ABS, enfim, que antes era destino final aterro sanitário, vai ter valor. Aquilo lá é matéria-prima. O Terpol vai atuar na recuperação disso tudo. A gente já tem alguns projetos, Carol, onde você deposita garrafas PETs em maquininhas e isso te dá crédito de volta, né? Então, vai agregar valor nessa linha. Sem dúvida nenhuma, porque essa mistura de plásticos, enfim, a gente consegue solucionar com o Terpol. O Terpol consegue compatibilizar tudo isso, injetar peças com altas propriedades mecânicas, em razão dessa ligação carbônica que a borracha natural traz para o plástico, além de toda a história, né, da sustentabilidade que vem junto da seringueira, dos produtores rurais. Então, a gente tem assim, não só a melhora nas propriedades do plástico, como uma história que a gente carrega muito grande para esse plástico. E isso, assim, é um valor inestimável, né? Então, a partir do momento que as pessoas, a gente tiver consciência de que esse valor existe e está no plástico, vai ser um case que nem das latinhas de alumínio. A gente não vai mais ver um plástico perdido pela rua, se Deus quiser. Então, vai depender dessa melhoria e inovação tecnológica e também da consciência das pessoas no descarte adequado. Opa, e mais um ponto do redesign dos produtos. Sem dúvida, a gente sempre volta ao ponto que é a educação, né? Uma educação sustentável que, poxa, num mundo ideal, eu acho que deveria ter nas escolas, deveria ser matéria, né? Você aprender como eu também concordo com isso. Deveria ser matéria. A gente fala, poxa, é uma coisa que hoje em dia é tão atual, é tão necessário, é um assunto que está tão em pauta, que como é que nas escolas a gente não está, né, ensinando práticas, discutindo isso, enfim. Eu defendo a disciplina sustentabilidade. Isso faz várias perspectivas. É super bacana e seria muito, né, seria um primeiro passo muito importante para solucionar esse problema. Claro que
é uma construção, mas a gente tem que começar de algum lugar, né? Carol, 350 milhões de toneladas de plástico se tornam resíduos anualmente. A gente está aí cheia de vídeo nas redes sociais mostrando para a gente quando você vai para uma praia, o impacto disso no dia a dia das pessoas. Né? Como é que a tecnologia se insere nessa questão? Né? Como é que vocês dentro da empresa avaliam o impacto ambiental dessa realidade? E quais as soluções sustentáveis que a empresa pode oferecer para mitigar a poluição plástica? Causada pelo descarte incorreto. Exato. E pela multiplicidade de plásticos nos produtos. Exato, eu acho que esse a gente parte do ponto principal, né? Que volta, enfim, a gente está até repetitiva nesse assunto aqui, mas é a educação. Se a gente trouxer, por exemplo, dados do Japão, provavelmente esse número vai ser muito menos significativo. Por quê? Porque até na época da Copa do Mundo aqui no Brasil, ou das Olimpíadas, a gente observou que, por exemplo, a cultura japonesa, eles têm o hábito, desde criança, de limpar o ambiente que eles estão. Então, essas imagens assustadoras que a gente vê de praias cheias de plástico, de leitos de rios cheios de plásticos, daqueles mares que tem no oceano de plástico que é sem fim, aquilo é causado por descarte incorreto, né? E muitas vezes o descarte incorreto é por falta de informação. Então, até que não haja uma conscientização, como é que funciona, né, o processo de chegar o plástico para uma recicladora? Esse plástico, ele é descartado por nós, nas nossas casas. Eles vão para um espaço, né, para um lixo, para um lixão, onde atuam os profissionais da reciclagem na coleta desses plásticos, que fazem ali uma separação manual do que eles acham. Ou para as cooperativas, né? Então. E aí, em seguida, vai para as cooperativas, que ainda faz um outro filtro do que eles acham que é PP, o que é PET, o que é o ABS, enfim. E eles colocam isso em fardos. Esses fardos são comprados pelas empresas recicladoras. Chegando nas empresas recicladoras, existe um processo de esteira, né, de mais uma separação manual daquilo, até por tamanho, muitas vezes por cor, mais uma vez por tipo de plástico. Então, é feita uma triagem. E essa triagem, ela vai para uma lavagem. Então, tem que ter uma lavagem desse plástico antes dele ser, de fato, passível de recuperá-lo, né? Nessa lavagem, por exemplo, a gente tem um dado de que 20% é depositado no fundo. E esses 20%, essa mistura, a gente tem materiais metálicos, a gente tem sujeira, a gente tem diferentes tipos de plásticos contaminados entre eles, que é o que a gente popularmente conhece como fundo de tanque. Que você tinha acabado de mostrar. Exato, que eu trouxe aqui, né? Um exemplo do que é esse fundo de tanque. Então, a gente tem tudo aqui misturado e impossível de manualmente você conseguir separar tudo isso, né? E aí, como que o Terpol entrou, principalmente nesse case, que é um case de muito sucesso nosso, de um cliente, o Terpol não está atuando na parte boa do cliente, ele não está atuando no que já está dando certo, na reciclagem do PET com PET, do PP com PP, se bem que ele melhora muitos desses aspectos, mas principalmente propriedades mecânicas, mas onde ele está atuando? No obstáculo do cliente, no problema do cliente, que era esse fundo de tanque que o cliente, inclusive, tinha que pagar para descartar. Então, é um produto que ainda, além de ser uma perda, né, para o cliente que está comprando das cooperativas os fardos, ele ainda tem que pagar para descartar tudo aquilo. E onde vai descartar tudo aquilo? Na natureza, no aterro sanitário. Esses são os plásticos que chegam no oceano, que chegam, enfim, ficam, né, na natureza por milhões e milhões de anos. A gente teve um case de muito sucesso na atuação desse fundo de tanque, que foi conseguir recuperar ele numa peça. E aí eu até trouxe aqui para vocês verem. Então, quem está assistindo a gente consegue ver, que é um vasinho de plantas, né? Então, com alta resistência. Então, enfim, toda aquela mistureba de plástico que antes
não dava nem para recuperar, ele virou um plástico com alta resistência. Ele não quebra, ele tem um toque emborrachado, até se você quiser Então, você ver. encontrou Uma solução, encontrou uma oportunidade para um grande desafio. uma oportunidade para um grande desafio, para um grande problema do cliente, né? Então, todo aquele lixo, enfim, que o cliente teria que pagar para descartar, voltou a ser matéria-prima. E aí, na conta do cliente, porque a gente fala, a ideia sustentável ela é muito boa, ela é muito útil, mas o cliente sempre procura o economics. Ele sempre procura um benefício econômico que ele vai ter com aquele... Precisa de escalabilidade. Exatamente. Então, nesse caso, é uma matéria-prima que entrou para esse cliente específico, por exemplo, com preço negativo. Ele já entrou com o desconto daquilo que ele teria que pagar para descartar. Então, foi uma recuperação ali para eles, de uma oportunidade para eles e para nós muito grande. Além do que, né, eu acompanhei muito bem esses testes, eu posso dizer... As propriedades mecânicas desse produto 100% reciclado e do lixo do reciclado, né? Ele já era o lixo daquilo que vinha das cooperativas, ele deu propriedades mecânicas iguais ou, em alguns casos, superiores, a depender da porcentagem de terpol que a gente colocou nessa mistura, que os produtos que não estavam contaminados entre eles. Então, produtos do mesmo tamanho, da mesma forma, que foram feitos só com PP ou só com PE, enfim, que não tiveram contaminação de outros plásticos. Então, o Terpol não só ajudou a recuperar esse lixo, tirou esse lixo do aterro sanitário, como também trouxe para esse novo produto uma vida nova ao plástico, a ponto de ter propriedades mecânicas comparáveis com um produto virgem, né? Com resinas virgens. E pra gente é muito bom, né? O impacto que ele deu, o fato dele não quebrar, tá compatível com resinas virgens. Então, pra gente é um baita resultado. Desse case é muito bacana, puxando um pouco o lado do marketing, né? Foi tão bom, foi tão positivo que a gente criou um slogan, até a gente fala um bordão, né? Desse case, que é: com Terpol, o plástico nunca mais no aterro sanitário. Então, esse case específico e esse cliente trouxe pra gente esse bordão, que foi assim, gratificante, né? É o bordão que resume o potencial do produto. E todo o nosso objetivo. E é todo o nosso objetivo, que o Terpol foi criado com um objetivo social do começo ao fim. Do começo, desde da produção, limpa na seringueira, com os produtores, manter o emprego no campo, tudo aquilo que a gente já falou, até o fim, que é esse plástico não tá mais no lixo, não ser mais um poluente. Ele voltar para a cadeia. Ou seja, cradle to cradle, berço, né, ao berço. A gente falou isso aqui com o André Passos, que inclusive nos narrou uma experiência com o Japão, porque eles têm uma política pública que traz a obrigatoriedade de reciclabilidade num percentual para todo e qualquer produto. Essa regulação nós não temos ainda no Brasil, né? E quem sabe se nós tivéssemos, não apenas aqui no nosso país, mas também em outros países do mundo, a gente conseguisse reduzir essa poluição plástica, que é o que a ONU espera, super otimista, acha que se a gente conseguir implementar essas políticas públicas, a gente consegue reduzir em até 40% ou em até 80% até 2040 esse impacto negativo. Eles estão bem otimistas. Muito otimistas, mas a gente, olha, se for isso mesmo, é uma bênção, né? Vamos ver onde é que a gente consegue chegar. 2040 já está logo aí. Né? É realmente um prazo muito curto. Por isso, é muito importante que a gente fomente debates entre a indústria, junto ao governo federal, né? Educação com a população. Vocês estão participando de algum movimento, né? Junto ao governo? Como é que a iniciativa, essa inovação tecnológica está alinhada com essas ações globais, e quais são os planos futuros da empresa para que vocês possam contribuir efetivamente na redução da poluição plástica? O Terpol ele é uma iniciativa, uma tecnologia recente, né? Como eu disse, ele é de 2018 para 2019,
E nos 3 primeiros anos, praticamente, a gente ficou dentro da indústria, trabalhando e fazendo testes, enfim, para ver todas as aplicabilidades possíveis que a gente poderia encontrar para o produto. Então, o Terpal ainda é muito novo. A gente está buscando dar voz a tudo isso, inclusive com iniciativas públicas, iniciativas privadas, para que cada vez seja uma tendência de... Não só, né, de reciclabilidade, mas de educação, de necessidade. Então, hoje, a gente precisa de alguma iniciativa do governo, de alguma lei, uma legislação, algo no sentido, uma resolução que imponha a necessidade de produtos reciclados dentro da indústria. Que isso seja uma imposição. Então, a gente já tem cases de países na Europa que é lei você precisar ter dentro da sua indústria, não só o redesign de produtos, não só a presença de materiais, mais materiais reciclados do que materiais virgens, como, por exemplo, um processo limpo dentro da empresa. E o que é um processo limpo? Vai além do que ele usa de plástico virgem ou plástico reciclado. Vai no quanto que ele está usando de água para esse processo. Essa água vem de qual fonte? Essa fonte, ela é renovável? Ela não é? Da onde vem a energia de tudo isso? Então, enfim, a Europa já está muito avançada nisso. Um pensamento mais sistêmico. Exatamente. E que não englobe só a produção. Então precisa colocar mais material reciclado? Vamos resolver esse problema. Não. Como é que, além desse material reciclado, como é que você faz todo o processo ser mais verde, né? Como é que a gente consegue entrar dentro da empresa e impor essa necessidade? Isso é só por meio de legislação, incentivos fiscais, enfim. É muito além do que uma iniciativa só de um novo produto, né, de uma nova tecnologia como é o Terpal. E esses ambientes de discussão, Carol, que a gente... Nos ambientes de discussão é que a gente tem que explorar isso aí. Agora, acredito que em março ou maio, me corrija se eu estiver errada, a gente vai ter um encontro nacional sobre plásticos. A gente vai ter a Plástico Brasil, que é a maior feira, né, que vai ser agora em São Paulo, do setor plástico. É o 2º ano que o Terpal atua, está presente na feira como uma solução, inovação e tecnologia. Então, a gente vai estar presente, a gente vai estar mostrando uma recuperação de fundo de tanque ali para ao vivo, injetando peças na hora, com o Terpal sendo o compatibilizador de diversas resinas plásticas recicladas, né, que é mais importante. Então, para dar voz a não só ao nosso produto, não só a nossa tecnologia, como dar voz à necessidade dessa tendência do mercado a se adaptar a um novo mundo. A se adaptar a um mundo que tenha que, né, ter o processo mais verde. Então, a gente vai estar lá presente, sim. Inclusive, você está mais que convidada. Obrigada. E vai ser um grande evento, para o mercado plástico, para trazer soluções. O Terpal vai estar lá como uma tecnologia para soluções. Isso que é muito bacana. Legal. Carol, a gente já chegou ao final da nossa entrevista. Queria conversar mais com você. Bem que a gente falou que vai chegando no final, a gente quer falar mais e mais. Eu estou encantada com o produto de vocês. Realmente uma inovação tecnológica que eu acho que tem um potencial gigante de transformação. Mas eu queria que você olhasse na nossa Câmara da Verdade e deixasse um recado para os vários segmentos que ainda não pensaram em redesign, não pensaram no impacto que tem o seu produto quando ele não tem reciclabilidade. Tá com você a palavra. Eu acho muito importante, né, a gente olhar para um pouco fora da nossa bolha, né, da nossa seara. Então, pros industriais ou para quem está na área dos designs plásticos, de tudo isso, procurar sempre mitigar ao máximo os problemas que o plástico traz, né? O plástico é uma solução maravilhosa, senão a gente não teria esse grande número aí de produções, de produtos que a gente usa com plástico. Enfim, talvez nem esse estúdio estaria aqui se a gente não tivesse o plástico. Com certeza. Mas como é que a gente conscientiza tudo isso? Como que a gente pode fazer para poder mitigar os danos que esse plástico descartado irregular, né, ele gera para um ambiente, para o
para o planeta como um todo. Então, é muito importante a gente trazer esse problema para dentro de casa e no sentido de que o que eu posso fazer para poder mitigar dentro do meu pequeno ecossistema, né, toda essa questão da poluição plástica, que é um problema que não é exclusivo da indústria, ou não é exclusivo do governo, não é exclusivo das iniciativas privadas, é de todo mundo, né? A gente convivemos todos no mesmo espaço, a gente divide uma casa muito grande que é a Terra, então ou a gente começa a cuidar disso, ou a gente vai chegar a um nível que não vai ter mais como recuperar. E eu acho que a gente ainda está em tempo de recuperar, e o Terpol está aí para auxiliar nessa recuperação, uma tecnologia que vem para mitigar, vem para tirar todos esses obstáculos de reciclagem, trazer soluções para as empresas, para a gente seguir para um caminho mais verde, né? Que é necessário. Isso mesmo. Querida, adorei a nossa entrevista, e falar de inovação tecnológica é sempre assim, um colírio para os olhos, porque acredito que a gente sai da nossa zona de conforto, e eu desejo toda sorte, né, para vocês, que a solução de vocês seja abraçada pelo mundo e que vocês possam cumprir o propósito, né, de vida, de transformar o mundo. E para você que está nos assistindo, bom, espero que você tenha gostado e a gente se vê numa próxima entrevista. Um beijo, fica com Deus e tchau, tchau! Muito obrigada, agradeço. Critério sustentável. Oferecimento. GPS.